Bom, eu vou estar aqui tentando descrever como é que funciona os ativos e os passivos, como é que isso é descrito num balanço patrimonial de uma empresa, tá? A primeira coisa, dentro dos ativos eles vão ser divididos em vários subitens, tá? O ativo ele é composto primeiro do caixa, que vai, vamos dizer, é dentro do circulante. O circulante vai ter o caixa e o bancos, depois vai ter o realizável a curto prazo, que vai estar os estoques, as contas a receber a curto prazo. No Brasil, a conta a receber a curto prazo, como a situação econômica é um pouco mais instável, o período deve ser um pouco mais curto, então deve ser por volta dos 3 meses. Depois vem para o realizável a longo prazo, levar aquelas contas a receber para um futuro mais longínquo, digamos assim. E depois vem o permanente e depois vem o permanente é composto das máquinas, das propriedades, daquilo que você não vai conseguir transformar em dinheiro nunca. A liquidez deles é tão baixa que quase não existe. Mas eu vou tentar passar um pouco dentro dessas coisas. Bom, caixa eu já disse que é o dinheiro que você tem lá dentro. Ele leva a curto prazo suas contas que você está para receber muito perto, assim, vamos dizer, está para receber logo daqui seguinte para você poder colocar, virar caixa. Então, realizava a longo prazo, são aquelas contas que você vai pagar, que vão te pagar dali a um ano, algum contrato que você fez com alguma pessoa, alguma coisa que ela vai pagar só dali pra frente. É claro que o reserva a longo prazo, com o passar do tempo, ele vai virando a curto prazo e depois, com o passar do tempo, ele vai virando caixa. Então, o dinheiro tende a fluir na direção, vamos dizer, vertical para cima do balanço, tá? E o permanente, ele vai depreciando, como já foi explicando depreciação, com o tempo e vai virando. Tem umas coisas chamadas contraativos. Eles não chegam a ser passivos, eles não chegam a ser obrigações, mas assim, eles começam a tirar dinheiro do seu ativo. Então, por exemplo, se você tem uma conta, vamos dizer, você tem um ativo e permanente, uma máquina, ela começa a depreciar, o contrativo desse permanente seria a depreciação. Então, na verdade, o valor que estaria no balanço patrimonial seria o valor que você comprou menos a depreciação, que seria o seu contrativo. Bom, eu vou passar um pouco agora para o lado o passivo do balanço patrimonial. Assim como no ativo, ele é dividido em subitens. Exigível a curto prazo e exigível a longo prazo. Claro, as pessoas vão estar pedindo dinheiro para você, é o quanto você deve. Um é o quanto você tem, o lado dos ativos, e o passivo é o quanto você deve. O exigível a curto prazo, é claro, são aquelas contas que você vai ter que estar pagando logo amanhã. E depois você tem o exigível a longo prazo, que são aquelas contas que você vai estar pagando no futuro um pouco mais longe. É claro que com o passar do tempo, as contas que você tem que pagar mais para frente vão virando a curto prazo. Bom, depois vem o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é composto do capital. O capital é realmente todo o dinheiro que os donos da empresa, os acionistas investiram na empresa. Então é quanto a empresa tem de dinheiro de fora investido nela. Depois você vai ter que contabilizar o lucro do exercício, então no ano passado, quanto até agora, no ano passado, quanto você lucrou e quanto você tem guardado das outras vezes que você lucrou. E depois você também tem uma conta dentro do patrimônio líquido, que são os dividendos, o quanto você distribuiu para os acionistas e tudo mais. Bom, basicamente essa é a grande descrição entre os dois, o ativo e o passivo.